17 de agosto de 2026. Há 100 dias, o PL da dosimetria que reduz a pena dos condenados do 8 de janeiro, aprovado na Câmara dos Deputados com 318 votos, contra o veto de Luiz Inácio Lula da Silva e 144 a favor, com 5 abstenções. Lá no Senado, foram 49 votos pela rejeição do veto e 24 contra. Esta lei está suspensa, repito, há 100 dias, até que o plenário do Supremo Tribunal Federal decida sobre as ações que questionam a regra. Supremo Tribunal Federal, vou trazer agora uma entrevista para você que nos acompanha aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, para falar a respeito da história de uma dessas pessoas e um desses condenados que aguarda que essa lei seja colocada em prática. Uma lei que foi amplamente, teve um número amplo de votos, tanto no Congresso, tanto ali na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, mas que está suspensa, está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. São pelo menos 600 condenados que estão na expectativa por uma redução nas suas penas. Penas como a da Débora do Batom, que pegou 14 anos de prisão, 14 anos de condenação e outros mais. A gente vai falar sobre o Nelson Ribeiro Fonseca Júnior. Quem é ele? Ele foi condenado a 17 anos de prisão por participação nos atos do dia 8 de janeiro em Brasília. Ele é acusado de furtar uma bola assinada por Neymar durante a invasão. Para falar sobre o caso, nosso contato agora é com a Norda Fonseca, que é a mulher do Nelson. Bom dia, Norda. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado por nos atender. Bom dia, Daniel. Primeiro, muito obrigada por esse espaço que a Oeste está sempre dando aos familiares dos presos do 8 de janeiro, que esse ano realmente foram esquecidos, Com eleição e tudo, parece que os presos foram esquecidos. Os parlamentares não estão muito preocupados mais, não. E vai fazer a primeira pergunta para a senhora, é a Berenice Leite, que viabilizou essa entrevista para a gente. Oi, Norda. Bom dia. Que bom tê-la aqui conosco. Confesso que preferia te ver mais feliz em casa com o seu marido realmente em liberdade. Mas ainda na semana passada nós conversávamos e você me relatava justamente isso, O esquecimento diante da aprovação desse projeto de lei, que foi ali, uma dosimetria, não era aquilo que vocês queriam, que vocês mereciam, na verdade, era uma anistia. No entanto, nós percebemos que o ministro Alexandre de Moraes, ele ainda assim conseguiu bloquear, paralisar uma lei antes do seu funcionamento. A justificativa dele, a gente sabe, é de que pode haver ali uma mudança de entendimento na contagem desses anos de redução de pena. Mas eu queria saber qual é a sua situação nesse momento, Norda, porque, e claro, a situação do Nelson, do seu esposo, porque eu sei que você já tinha 2 filhos lindos, e está grávida novamente. E eu, como já estive nessa situação, eu sei que os nervos, da mulher ficam ali à flor da pele. Então, acredito que a ansiedade aumenta ainda mais diante dessa inércia dos parlamentares. Então, como é que está a sua situação nesse momento, dos seus filhos? Conta pra gente. Bom dia, Berenice. Então, hoje o meu esposo se encontra em casa há 1 ano e 3 meses. Ele já retornou para casa, mas está em prisão domiciliar. O que impede de sair, seja para qualquer coisa, e muito menos trabalhar. Então, assim, a situação que a gente está vivendo é bem complicada realmente, porque ele era o provedor da casa e agora ele não pode sair para trabalhar. Eu tenho 2 crianças, estou grávida, não tem como sair para trabalhar também. Então, assim, a gente, há 3 anos, mais de 3 anos, a gente aguarda por justiça e há menos de 100 dias, a gente... Aquele pontinho de luz que a gente via lá no fim do túnel sumiu, porque o Alexandre de Moraes resolveu suspender uma lei que foi aprovada, foi promulgada, mas ele não autorizou que ela entrasse em vigor. Eu quero fazer
Eu quero fazer a próxima pergunta para você, para a gente poder contextualizar também a história do seu marido sobre esse episódio. E chamou muito a atenção que ele é acusado de ter furtado essa bola assinada pelo jogador Neymar lá durante os atos do dia 8 de janeiro. Eu queria que você contasse pra gente aqui qual que é a versão dele sobre esse episódio. Só lembrando que lá em 2023 ele disse à Polícia Federal que ele pegou a bola para devolver, mas ele não conseguiu por causa de todo o confronto, de tudo que estava acontecendo ali naquele ambiente. A senhora acredita que essa explicação foi ignorada pelo Supremo Tribunal? Se sim, por quê? Com certeza, né? Pro Supremo Tribunal não teve ninguém correto ali naquele 8 de janeiro. E meu esposo realmente, ele viu aquela bola ali, pegou para devolver para a polícia, ele tentou devolver a um policial ali no momento, que falou para ele, joga isso fora e vai embora. Ele falou, eu não posso fazer isso, eu estou vendo destruição de patrimônio, eu vou pegar e vou guardar para devolver. E realmente foi o que ele fez. Ele devolveu. E depois, então, foi condenado a 17 anos de prisão por fazer algo que a gente sabe que é correto. A Guta Pini tem uma pergunta para a senhora. Bom dia, obrigada pela presença aqui, toda a nossa solidariedade, a senhora, a sua família. Eu gostaria de saber, até se a senhora tem esse conhecimento, né? Quando do julgamento do seu marido, algum ministro votou diferente do ministro Alexandre de Moraes? Alguém entendeu que não se tratava de golpe, que alguém olhou para esse argumento da bola que ele estava tentando devolver? Porque é tão ridículo a gente analisar essa situação de que a pessoa ter pego uma bola configurou golpe de Estado. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 milhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Para justificar uma condenação de mais de 10 anos de cadeia é um completo absurdo. Mas, então, durante o julgamento, algum ministro levantou essa bola, falou alguma coisa diferente do que o ministro Alexandre de Moraes? Bom dia. Sim, um deles, eu não vou saber dizer agora, eu não vou lembrar, desculpa a memória da gestante aqui. Mas teve um que, não que foi contra, mas que disse que o tempo de condenação era desproporcional, mas não que não configurava como golpe de Estado. E a gente sabe que no Brasil, se uma pessoa rouba qualquer coisa e se arrepende, nem condenada ela é, né? Professor Marcelo Soano faz a próxima pergunta para a senhora. Bom dia, minha solidariedade à senhora, ao seu marido e a todos que são vítimas dessa perseguição e dessa tortura. Eu colocaria que eles estão vivendo uma situação de tortura. Hoje completo 100 dias em que a lei de dosimetria foi aprovada no Congresso, ou seja, nós temos, e nas medidas que estão sendo apresentadas pelo ministro Alexandre de Moraes, basicamente configuram que tem que se aguardar para que se chegue a alguma conclusão que diz respeito àquilo que ele quer. A minha pergunta diz respeito quase que exclusivamente à situação dentro da sua casa. Quais são os procedimentos que vocês estão adotando diante de um fato, de uma tortura tão grande? Pode ser algo que sai da questão jurídica, mas diz a questão humana, porque o que está configurado é a desumanidade diante de algo tão concreto. Veja, nós estamos vivendo a bizarrice, o absurdo de colocar um indivíduo que estava numa manifestação, não usou de violência, como se ele quisesse dar um golpe de Estado, quisesse fazer uma série de coisas, e ele foi aprisionado, ou foi encarcerado, ou qualquer coisa que seja, porque ele foi devolver algo que ele achou e disse, isso aqui tem valor histórico, eu não posso jogar fora. Como é que está a situação dentro da sua casa? Olha, a gente evita muito falar, né? Porque a gente tem um filho de 8 anos e ele sabe tudo, ele entende tudo, a gente não escondeu nada dele quando tudo aconteceu. Ele sabe porque o pai foi preso, ele sabe que o pai fez algo correto e mesmo assim foi preso. E a gente, de verdade, a gente está tentando ir apagando essas memórias, porque é algo que realmente essa tortura
como você mesmo disse. Essa tortura ela vem trazendo muitos efeitos na nossa família. E por mais que ele esteja em casa, ele é um preso. A gente não pode receber visita, o meu filho não pode receber os amiguinhos em casa, o pai não pode levá-lo para passear, para ir na igreja, na escola. Então, assim, o que a gente pode fazer é aproveitar esse momento e a gente sempre agradecer. A gente está sempre agradecendo pelo fato do pai já estar em casa, porque foram 2 anos levando meu filho para visitar o pai numa cadeia. Um lugar que a gente jamais imaginou entrar. A gente nunca passou na porta de uma delegacia. Quem dirá visitar dentro de uma cadeia. Então a gente aproveita o que a gente tem, as bênçãos que a gente ainda tem dentro de casa, que é o pai estar com a gente. Berenice Leite tem mais uma pergunta para a senhora. Norda, eu entendo o quanto deve estar sendo difícil para você falar desse assunto, né? Mas só uma curiosidade: qual era a profissão do seu marido? Qual é a profissão, né? A sua também? E com relação à dosimetria, eu acredito que quando foi aprovada, logo vocês já devem ter procurado o advogado de vocês para saber, né, para fazer um cálculo, para vocês terem já uma ideia de como ficaria a situação do seu esposo, se talvez, por exemplo, no caso da Débora, pelo tempo que ela já havia ficado presa, os descontos já a colocariam em liberdade. Então, queria saber essas 2 perguntinhas, né? Sobre como era a vida de vocês antes, em termos de profissão, e em relação a isso, aos cálculos do seu advogado. Meu esposo, ele era analista comercial na Cielo, na época. E eu cuidava do meu único filho que eu tinha na época, né? Então, a gente decidiu que eu ficaria em casa para cuidar do filho. E com relação às penas, é realmente isso. A advogada fez o cálculo e pelo tempo que ele já cumpriu, ele já estaria em liberdade. E mesmo se não fosse a dosimetria, já tem mais de 2 meses que era para ele estar no regime aberto, semi-fechado, para poder estar trabalhando e voltando para casa à noite. Mas nem isso a gente conseguiu ainda também. Certo, Norda. Olha, eu quero agradecer muito a sua participação aqui conosco. E o nosso chat, a nossa audiência, né, tá muito sensibilizada com a história de vocês e quer ajudar. Então, queria te pedir para você deixar aqui o seu contato das suas redes sociais, para que essas pessoas possam entrar em contato com você, né? E aí você passa certinho uma forma, um meio correto para elas estarem te ajudando financeiramente, até porque vem um bebê aí. Já sabe o sexo do bebê? Outro menino. 3 meninos, que bênção, viu? Eu tenho um. Que bom, Deus abençoe, viu? Muito você, sua família. E passa para nós, então, aí o contato das suas redes sociais para que as pessoas possam falar diretamente contigo. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, por abrir as portas para a gente, viu, Berenice? O meu Instagram é Norda Fonseca e Facebook também Norda Fonseca. Vai ser fácil, não tem muita Norda por aí, não. Tudo junto, né? Caiu. Parece que caiu. A gente perdeu a conexão. É aquilo que acontece de vez em quando a gente está fazendo as entrevistas, né, Berenice? Que a ligação cai porque a pessoa está recebendo um telefonema, ela está usando o celular. Mas, de qualquer forma, todos muito sensibilizados aí com a história da Norda. Obrigado a ela que está nos acompanhando seguramente ainda aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Obrigado pela gentileza de contar a sua história. E obrigado também a você, Berenice Leite, por viabilizar essa conversa. Imagina, eu fico feliz em receber o contato dessas pessoas, Daniel, até porque eles sabem que nós aqui da Oeste somos entre os muitos veículos de comunicação
poucos deles é que abrem as portas, que dão voz para essas pessoas, para essas famílias que estão sofrendo. E nós, enquanto veículo de comunicação, deveríamos fazer isso, né? Ser a voz dessas pessoas e lembrar dia sim, outro também, em relação à dosimetria, que foi esquecida. Mas, né, a promessa de muitos desses que estão buscando aí uma alternância de poder é justamente isso, né? Anistiar mesmo a partir do ano que vem. Então, eu vou deixar, inclusive, aqui a rede social dela, vou escrever no chat, o pessoal do chat fica tranquilo que eu vou deixar no chat aqui, tá? E um beijo para Norda, Deus abençoe aí esse neném que tá vindo, né, Daniel? Amém, com certeza. 8:06, a Oeste não esquece. Você tem acompanhado aqui, ó, no alto da tela, Lei da Dosimetria, 100 dias, parada no Supremo Tribunal Federal. Mas, repito, a Oeste não esquece. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite e corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.